Jorge Colli, professor renomado, é titular da Unicamp em História da Arte e da História da Cultura. Possui uma produção extensa como pesquisador, escritor e docente. Recebeu o prêmio Florestan Fernandes da CAPES de melhor orientador de tese em ciências humanas e o prêmio Almirante Álvaro Alberto do CNPq, atribuído ao pesquisador de reconhecido valor para o progresso da sua área. É colunista na Folha de São Paulo, foi colaborador do jornal Le Monde e atualmente participa do blog Amável Leitor. Jorge Colli vem dividir conosco a sua experiência como docente e pesquisador, nos remetendo ao encontro do conhecimento com o acolhimento. Então, Jorge, olha, é um prazer enorme, né, iniciar essa nossa conversa. E eu nem sei, né, com uma trajetória tão fascinante quanto a que você tem, por onde eu posso ter um ponto de partida. Mas eu vou começar um pouco pelo trabalho acadêmico, o trabalho do pesquisador. E depois a gente pode passear pelas outras atividades, né? Eu penso isso em função da importância que tem das pessoas tomarem conhecimento do que seja uma pesquisa acadêmica, o que é o trabalho de um orientador. Pois não. Primeiro, eu acho que é importante para as pessoas assinalar que há uma diferença entre uma pesquisa em arte e uma pesquisa em história da arte. São duas coisas bem diferentes, porque uma pesquisa em arte pressupõe um artista, não é? Um artista que está buscando alguma coisa e que está tentando desenvolver um projeto, enfim. Enquanto que a história da arte exige um historiador. E exige um historiador que não é forçosamente um artista. E eu até costumo dizer que é melhor que não seja um artista. Que é melhor que não seja um artista, porque um artista tem um seu universo mental constituído por referências, coisas que ele gosta no passado, outras que ele não gosta. E o historiador não tem direito de fazer essa seleção em termos de uma preferência pessoal. O artista, sim, o historiador, não. O historiador precisa aprender a trabalhar com arquivos, com documentos, precisa aprender aspectos específicos da história da arte, que em particular, a compreensão das imagens, a análise das imagens, o processo comparativo entre imagens diferentes de um mesmo artista, de artistas diferentes entre si, que alimentam, né, o entendimento da produção de algum artista específico ou de uma obra específica. Então, em História da Arte existe essa dimensão. Existe uma outra dimensão bem específica, que é justamente o fato de que, não, para certos aspectos do trabalho do historiador da arte, não há propriamente um método, mas há um treino. Eu me refiro, sobretudo, à parte na qual o historiador da arte exerce uma compreensão por meio da sua intuição. Eu quero dizer o seguinte, é muito simples, né? Eu tenho duas obras que eu quero comparar. Existem pontos convergentes e existem pontos divergentes entre essas duas obras. A comparação dessas duas obras, os pontos divergentes ou convergentes, eles só são dados por intuição. Eles não são dados por um processo conceitual. Se eu não tiver as duas obras diante dos meus olhos, eu não consigo fazer essa relação. E a minha demonstração só pode ser baseada na presença das duas obras. É preciso que eu publique as duas obras, que as duas obras sejam manifestas para que os outros tenham a mesma intuição que eu tive de que há coisas semelhantes e que há coisas que não são semelhantes. Então, esse trabalho do olho, Heloísa, é um treino. Não existe, eu não tenho receita para dar. A única indicação que eu posso dizer é olhe muito.
Todos os dias, faça um exercício de olhar, de abrir uma obra qualquer, uma reprodução de uma obra qualquer que ela seja, e tente olhar bastante, ver o que está lá dentro, sem se preocupar em interpretar, mas em olhar. E esse aspecto é bem específico da história da arte. E é o que faz, um dos elementos que fazem porque o objeto artístico não seja apenas um documento, não é mais um conjunto de sentidos fortemente complexos, por vezes contraditórios, que se encontram no mesmo lugar. Então, é isso. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. É muito interessante essa coisa do treino, do olhar, da sensibilidade, né? Você começar a visualizar, né? Você ter sempre contato com as mesmas obras e com obras diferentes, né? Para você poder perceber. E aí o conhecimento, digamos, formal de remissões, de estilos e de propostas e de linguagens ali, é algo que você vai adquirindo realmente com o estudo mais sistemático mesmo, né? Com aquela Sim, transmissão, né? Do sim, mas conhecimento. Mas é muito o interessante estudo, isso. desculpe, mas o estudo que é feito, que é realizado a partir da leitura, que é muito importante, né? Esse estudo ele só fecunda se você já tiver dentro de você o conhecimento das obras que você está estudando. Eu costumo dizer que se você começar a ler um texto sem ver as obras, é como um moinho que não tem grão. Ele vai ficar, teoricamente, na sua cabeça, você pode tentar aplicar, mas ele não funciona. Para que haja, de fato, uma fecundação, é preciso que o olhar esteja presente e que a obra seja sempre o ponto de partida. Esse é o princípio do historiador da arte. Depois, o resto, é claro que vem com a leitura e é indispensável, e os grandes mestres ensinam, inclusive os grandes mestres ensinam a ver. Eles têm uma maneira que é a deles de olhar. Mas é preciso que o seu olhar já esteja presente para que você possa confrontar as, os 2, 3, 4 olhares diversos que se apresentam a você. Isso me faz pensar um pouco em aspectos mais de ordem prática. Por exemplo, como ter acesso a essas obras? A gente sabe que nem sempre é fácil, porque até no acervo que está em exposição a peça não está, né? Essa obra não está ali, ela está na reserva técnica. Enfim, como é que os meandros desse acesso? Claro que a gente sempre tem como trabalhar também com a reprodução, mas é fundamental que você possa ter o contato com a obra mesmo, não só uma boa reprodução com resoluções e tal. Mas eu acho que isso está no dia a dia do historiador de arte, no dia a dia, né, dos seus orientandos, a questão de conseguir encontrar, localizar as obras mesmo, né? Isso é um trabalho de detetive. Você tem que primeiro descobrir onde ela está. Às vezes é fácil, às vezes é evidente, às vezes não. Em segundo lugar, vencer alguns obstáculos para conseguir chegar até ela, para conseguir vê-la. Isso tudo faz parte, inclusive, do treino do pesquisador, porque aí também, Heloísa, não há um método. Eu não posso dizer ensinar um aluno, olha, para você encontrar uma obra, você tem que fazer tal. Não existe isso. Quer dizer, você está interessado, você vai atrás e você tem o talento da busca ou não tem o talento da busca. Se você não tem o talento da busca, você precisa fazer outra coisa. Eu tive um caso muito preciso, que é de um menino que fez um trabalho comigo, já faz tempo isso. Aliás, o trabalho ficou absolutamente excelente. E ele precisava ir atrás das obras, e era impossível.
Era impossível, ele não ia, porque o universo mental dele era, era o da teoria, era do debate teórico, era disso que ele gostava. Então eu pedi para ele, era um mestrado, eu falei, olha, por favor, me faça um primeiro capítulo colocando as discussões teóricas que envolveram os seus artistas. Ah, mas isso é muito fácil, eu já tenho na cabeça. Não, me faça esse capítulo. E esse capítulo virou mestrado inteiro, porque era isso que ele, para o qual ele foi feito. Um dos aspectos, Heloísa, também que não se aprende no colégio para um orientador, é você conhecer o seu aluno. Porque o aluno vem muitas vezes, eu quero fazer tal coisa, aí você começa a trabalhar, você percebe que ele não foi feito para isso. Que ele quer fazer por alguma razão de vontade que é mais, digamos, imaginária do que real. E você precisa conduzir o aluno para fazer aquilo qual ele é capaz, porque ele gosta de fazer. O prazer de fazer é muito importante. Se você não tiver prazer em fazer, não vai sair nada que preste. E você tem que intuir, você tem que perceber como é que o aluno é feito. E a orientação vai sendo feita assim. Um aluno traz um capítulo, você conversa a respeito, aí você percebe que o projeto inicial deu uma guinada e que talvez ele desenvolva melhor se modificar um pouco tal ou tal coisa. O orientador é isso, é continuamente uma relação de diálogo com o seu orientando e tentando perceber o que está acontecendo no processo de pesquisa dele. E não apenas aquilo que ele trouxe para você de um ponto de vista puramente conceitual, puramente acadêmico. Tem que entender o aluno para que a coisa funcione. Isso é fundamental, porque esse é o lugar da docência, né? Essa é a escuta do mestre, né? Aquele que vai realmente acolher e perceber. E quando você diz assim, às vezes ele não é a dele, não é porque ele não tenha condições ou competências intelectuais para desenvolver, é a fluência, né? Coisas que até mesmo ele ainda não se deu conta que habitam nele, que ele tem. Absolutamente, sim. Né? Então, você, assim, do lugar exatamente de quem escuta, pode apontar para ele, olha, mas você está mais para cá do que aí. Hoje, no momento, você mesmo pode se perceber. Então, isso é fundamental, porque isso é um trabalho de entrega também, né? Isso é um olhar também, que a gente não tem como ensinar esse olhar que tem esse acolhimento, que tem essa escuta, né? Algo do envolvimento. E esse aspecto do recorte sendo construído ao longo da pesquisa, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes acaba acontecendo um pouco de rigidez, né? Como se a pesquisa começasse a partir de um determinado recorte do objeto e ela tivesse que necessariamente concluir, mas os encontros que vão surgindo exatamente quando você vai ser um detetive, quando você vai, inclusive, até amadurecendo academicamente em leituras, em debates, é o que vai fazer a pesquisa ser a pesquisa robusta, né? Ser exatamente um novo. E nós assim, estamos né? frequentemente diante das agências de fomento à pesquisa, aquelas que dão as bolsas, tudo isso, com a necessidade de formatar um projeto. E é um pouco um problema, porque é assim, você tem que dizer que você vai sair de um ponto e vai chegar no outro, e vai ver se essa hipótese funciona. Isso é alguma coisa de muito adequado no campo das ciências exatas, no qual eu faço uma hipótese e vou verificar se essa hipótese funciona. No caso da história da arte, e eu acho das humanidades em geral, na realidade, isso não funciona. Porque você não pode sair querendo saber, já sabendo de antemão aonde você chegou. Não é possível. Não é possível. E se você faz isso, mesmo no campo da sociologia ou da história, que não é história da arte, você determina, se você fizer isso, é porque você está com determinações de ordem ideológica que você nem percebe. Eu vou lá para provar tal coisa que já está
ideologicamente na minha cabeça. Sim. E a melhor história, a melhor sociologia e a melhor história da arte é aquela que vai debatendo continuamente com as informações que vão chegando. É aquela que não tem certezas, nenhuma certeza. É muito desconfortável. É muito desconfortável, mas é a melhor. É a melhor. E é proposital, né, professor? Não é à toa que está havendo essa proposta de que... Não, mas aí eu acho que tem a questão, sim, Jorge, mas tem a questão do professor, sim, porque eu acho que é uma maneira de impor sobre os docentes esse delineamento de que você vai confirmar algum discurso hegemônico, algum discurso ideológico. Já está presente na cultura. É quase como você não precisa pesquisar, porque você só vai confirmar o que já sabe. Exato. Né? E uma das coisas que ocorreram no passado, com grandes exceções, hein, Luísa, mas o fluxo genérico da produção sobre as obras, eu digo no passado, há 50, 60 anos, era um pouco isso, era a reprodução do que se já dizia. E sem o trabalho de ir buscar coisas novas, sequer de ir buscar obras que estavam ocultas. Você pega os escritos de história da arte, é aquilo que um copia o outro, e há uma espécie de repetição dos consensos. Né? É isso que nós temos que evitar absolutamente. Eu acho que essa palavra é interessante, né? Porque o consenso ela até é importante, né? Nas trocas, né? Nas vascularizações, mas não o consenso enquanto algo congelado, algo que realmente, como você está dizendo, né? Fique num repetido, né? Isso leva às arguras de pesquisar com tão poucas agências de fomento, com restrições de verba para a Bolsa, com bolsa congelada há mais de 10 anos o mesmo valor. Claro. Não sei se você quer, né? Mas se você quisesse, eu brinco, né? Subir no caixote e abrir também um pouco essa questão do como é difícil, né? Você prosseguir sabendo que existe inclusive tantas restrições, né, para colocar a pesquisa em prática, quer dizer, se não bastasse todo o trabalho subjetivo de construção epistemológica que você tem que estar ali, né, nesse tratamento da acessibilidade, da construção do conhecimento, a gente ainda tem a questão do ambiente, da situação mesmo institucional, de restrições aí, né? É claro. Eu tive alunos que puderam fazer as suas pesquisas, seus mestrados e teses sem bolsa, porque eles não precisavam dessas bolsas. Mas eu tenho muitos alunos que, se não houvesse a bolsa, eles não poderiam fazer a pesquisa de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque a pesquisa exige muita dedicação. É um trabalho assim, sabe, de fato pesado. Fazer uma tese não é brincadeira. Precisa uma estrutura, inclusive, de ordem mental, psicológica, para aguentar o tranco, porque você tem que produzir um trabalho que exige um esforço enorme. E isso não dá para você dividir. Você trabalha, eu vou trabalhar e vou fazer a pesquisa à noite. A não ser que seja, né, um super-homem. Vagos, né? Não existe. Eu costumo dizer, né, no final das defesas dos meus mestrados e doutorados, que foram financiados por pesquisa, o quanto eu fico satisfeito em ver o dinheiro público tão bem empregado. Porque são pesquisas que abrem caminhos, que trazem coisas novas, que permitem o desenvolvimento de outras pesquisas importantes por outros pesquisadores. Então, o dinheiro público ali está sendo empregado de uma maneira absolutamente fantástica e precisa continuar sendo empregado assim, para nós continuarmos a ter pesquisa
em todos os níveis do conhecimento neste país. Porque senão não é, nós Não se nós avança, vamos né? virar um país completamente tapado, né? Incapaz de se conhecer a si mesmo e de saber o que cada um, o que é isto que nós vivemos. E eu acho que é muito importante você trazer isso, porque para quem está no ambiente, realmente é um assunto que a gente já tem assim, nosso feijão com arroz. Mas para quem não está familiarizado, é fundamental ver, né, como a pesquisa precisa ser melhor conhecida e melhor divulgada. E aí eu passo por uma pergunta assim, você sente como, nesse momento, a questão das pesquisas dos seus orientandos, né? Extramuros, extra-ambiente acadêmico, em termos de ganhar espaço na vida, na sociedade. Como é que você tem sentido chegar lá, nessa Olha, outra ponta? existe alguma facilidade nesse aspecto, quando você trabalha com história da arte. Existe alguma facilidade porque as pessoas são fascinadas. Muita gente é fascinada por arte. E, então, os alunos que produzem essas pesquisas terminam não só produzindo textos acadêmicos de alto nível, especializados em revistas especializadas para outros pesquisadores lerem, mas acabam tendo incidências do tipo participam de exposições, discorrem de uma maneira mais clara para veículos de divulgação, jornais, revistas, que não são forçosamente especializados. Portanto existe alguma facilidade nesse setor. E é muito importante isso também. Eu acho que a pesquisa não pode ficar apenas fechada no âmbito dos especialistas. Ela precisa ser apresentada para o público e apresentada numa linguagem que é uma linguagem acessível, que é onde os pontos de interesse estão ali destacados. A minha formação e a minha concepção do conhecimento eu considero a história da arte como uma história da cultura. Ela faz parte da história da cultura. E não é possível você estudar só aquilo que você está pesquisando, né? Nós estávamos conversando ontem pelo telefone e você estava dizendo da relação do Selinger, ou Selinger, com o Nietzsche, né? Que é preciso que você conheça o Nietzsche. Não é? Então, o estudo da história da arte, para mim, se faz por intersecções. E essas intersecções, quando você trabalha alguma coisa, alguém que vai trabalhar com Selinger tem que estar mergulhado na cultura que ele viveu. Tem que se interessar pelo pensamento, pensamento teórico, do qual ele foi envolvido, mas também por coisas que o interessavam, para além do conhecimento teórico, o que ele gostava de ler como ficção, ou se ele não gostava de ler ficção, ou o que ele gostava de ler como poesia, ou se ele não gostava de ler poesia, que tipo de teatro ele gostava, e assim por diante. Ele ia ao cinema, não ia ao cinema. Todas essas coisas são essenciais. E para você fazer bem, você precisa se interessar por todas essas coisas. Você precisa ter uma cultura na qual você tenha elementos capazes de trazer reflexão. Eu digo sempre para os meus alunos, olha, vocês estão trabalhando tal coisa de maneira específica, mas quando vocês, e é muito importante, vão nos arquivos rigorosamente, pegam os textos,
fazem análise, etc. Mas quando chega em casa, vai ver filme, vai ler romance, esquece o seu objeto de estudo e vai procurar livros de outros artistas, do passado, do que for. Alimente-se de elementos que não são a sua pesquisa específica, porque eles são elementos fecundantes, não só para a pesquisa, mas para a sua reflexão sobre a vida. É preciso, sabe, tem uma noção que ficou muito em desuso e a expressão é um pouco pejorativa hoje em dia, mas que eu acho importante ressuscitar. Tenha uma boa cultura geral, sabe? Leia aquilo que é fundamental. Ninguém pode passar a vida sem ter lido um livro de Dostoiévski. Ninguém pode passar a vida sem ter, pelo menos, lido alguns cantos da Divina Comédia e assim por diante. Não é mais uma questão de pesquisa, é uma questão de formação pessoal. Interessar-se por tudo que a cultura nos oferece. Mas sobra tempo, né? Da forma como tem tido as exigências nas relações de trabalho cotidiana para ter esse espaço. Quer dizer, você chega em casa e vai conseguir fazer isso, ou você chega em casa e tem que preparar um congresso, que tem que preparar 50 artigos, e tem que preparar... né? Quem já estiver dando aula tem que preparar as aulas, né? A gente tem uma tomada também, né, do processo das relações de trabalho. Quando você está na universidade, tem os aspectos burocráticos, quando você trabalha como professor, você tem obrigações administrativas, tudo isso toma muito tempo. Mas tem uma frase que eu ouvi do dono de um sebo, em São Paulo, quando eu era adolescente. E eu estava no sebo vendo coisas e ele estava conversando com um outro cliente que tinha chegado. E aí o cliente falou: mas eu não leio. Eu vim buscar isso para minha filha, vim buscar um livro para minha filha, porque eu não leio porque eu não tenho tempo. E aí ele respondeu: ninguém tem tempo, só que alguns leem e outros não. É isso, Heloísa, é isso. É como amizade, não é? É exatamente como amizade. Para algumas pessoas você tem sempre tempo. Para outras você diz: não, mas vamos deixar para depois, outra hora a gente se vê, vamos marcar um almoço no futuro, e isso nunca acontece. Em compensação, tem outras que você está o tempo todo porque você tem tempo para essas pessoas. É isso, é a mesma coisa. Dá tempo. Dá tempo. Eu estou agora numa folga muito grande por causa... Isso é um aspecto positivo do confinamento, porque eu não tenho mais obrigações. Na universidade, minhas obrigações diminuíram muito. Eu ainda não me aposentei, mas as minhas obrigações diminuíram muito, e obrigações administrativas, etc. E agora em casa eu estou com tempo e as coisas estão muito divertidas de fazer aquilo que eu não conseguia fazer antes. Mas é fato, a gente está sempre o tempo todo tomado por coisas diferentes. Só que você consegue, a gente consegue. Eu acho que você já passou, Heloísa, algum momento da sua vida sem ler? Não existe isso. Eu passei. Teve uma época que eu estava numa depressão terrível, eu não conseguia fazer nada e não conseguia nem ler. Mas quando você está em estado normal, se eu não tiver um livro, eu fico desesperado. E existem tantos momentos bons, Heloísa, né? A fila do banco, a sala de espera do dentista, a espera para pegar o avião, tudo isso é ótimo, porque você tem um livro embaixo do braço e começa a ler. Mas... Né? Há controvérsias, né? Algumas pessoas precisam de uma concentração. Meu pai era uma pessoa que lia, podia estar na faixa de Gaza em bombardeio na Síria, na invasão de qualquer comunidade no Rio de Janeiro, bombas, tiros e tal, e ele ficava ali e abstraía completamente.
Eu, particularmente, eu preciso mais de um recanto silencioso quando eu vou ler. Não tenho essa abstração toda. Eu Mas acho que eu acho também que todo tem uma mundo coisa. consegue ler na fila do banco. Mas eu acho que tem uma coisa. Você, como se diz, eu não estou falando para ler a crítica da razão pura na fila do banco, o que não faz o menor sentido. Mas literatura você consegue, né? Você consegue. A não ser que ele seja muito chato, mas aí não vale a pena ler. Mas, de qualquer maneira, você falou aqui com o alívio das exigências, né, dos compromissos administrativos, com, né, esse ritmo até mais burocrático, você pôde finalmente pegar o amigo e aquele encontro adiado aconteceu. Então, sim, se por um lado tem como se reconhecer que tem uma motivação que não é somente ter condições, né, de uma agenda, por outro também, às vezes, precisa esperar ter uma folga para fazer algumas coisas, porque realmente fica muito corrido, realmente, o número de atribuições, de compromissos, acaba que não é só o tempo que você se dedica ali na hora, né, que você está fazendo, mas é o quanto que ela te toma emocionalmente, de repente, né, de você estar sintonizado e de repente meio que desligar dali para... Eu acho que para o seu trabalho ser, de fato, bom, funcionar bem, você precisa estar apaixonado por ele. E se você está apaixonado, é quando você está apaixonado por uma pessoa. Se você está apaixonado, você quer estar com a pessoa. Você não tem jeito, não tem quem segure. Não tem quem segure. É verdade, verdade. E quando você está apaixonado pelo seu objeto, você não para. Você quer saber, você vai mais, você quer chegar atrás, você quer. E é isso que alimenta de uma maneira forte os trabalhos de pesquisa. E é aí que a gente vê o grande pesquisador, que é aquele que não faz as coisas de uma maneira burocrática. É aquele que não faz para cumprir uma obrigação. Aquele que faz porque de fato está apaixonado por aquilo que está fazendo. Esse é o grande pesquisador. Sim. É que fica mesmo, né? Dorme e acorda, né? É Pensando claro, nas é claro. questões e vai buscar, né? Com certeza. E que no meio do nada, de repente diz assim, não é nada disso, eu vou começar de novo. Ou tem um estalo. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Que coisa fantástica. E é há um tropismo em volta quando você está fazendo a pesquisa, que é muito poderoso e que evidentemente, é essencial, né? É essencial para que o resultado seja bom. O que inferniza também a vida dos outros na sua casa, porque você fica cercado, é como uma pessoa apaixonada, ela fica tão apaixonada que só fala da pessoa amada. Então, na sua casa, você só fala da sua pesquisa. E aí a família tem... Tem uma paciência. É verdade. Mas como poder ser diferente, né? Claro. E também de lidar, né, com o olhar de estranheza, às vezes, do outro, né? Tipo, nossa, mas não vai sair aí desse computador, tá ali uma semana, né? Às vezes, tomou banho. Exatamente. Você já tomou banho? Você não quer parar para comer uma pizza? Você, pizza, cara, me interrompeu, eu estava começando a fazer ilação aqui no bigode bonito, Exato, ou, né? exatamente. Com um pincel, sei lá, de Dona Lia, sei lá, É uma coisa isso. assim, mas que pode até não seguir adiante, porque é interessante, E, dois artistas do século XIX, fundamentais, né, da claro, Academia Imperial, e que realmente ainda não tem. Agora, o Pedro Américo, né, tem o livro, a biografia, né, do Télio Farias, que está para sair, né? Então, ele realmente fez um levantamento bem exaustivo de procura de obras, ele foi a Florença, espero tê-lo em breve aqui no canal para entrevista, que ele deu um sinal de que tomara que saia. ainda está com algumas, né?
E eu acho que já vai ser um avanço grande, assim, para se Cada conhecer pesquisa é uma mais, né, o Pedro Américo, né? cada pesquisa que é feita de uma maneira rigorosa e que não seja apenas uma cópia do que já foi escrito, cada uma dessas pesquisas é uma contribuição imensa. É imenso. Uhum, Mas para com você certeza. ter o catálogo Raisonné, você precisa de um investimento enorme. E não só de um único pesquisador, esse também é o problema. Cada pesquisador traz uma contribuição muito grande, muito importante para a obra. Mas é preciso. O que eu quero dizer simplesmente, Luísa, nós já temos muita coisa boa feita, mas é preciso muito mais. Não, com certeza. Isso me dá uma piada que o pessoal fez assim, que saiu a questão do MEI, né? Já tem alguns anos, mas quando saiu o MEI, dizia assim, as pesquisas em pós, né, em tecnologia são a SA, nós somos MEI. Eu estou nesse nível aí. MEI. Porque né, se você pensar cópia é uma cópia SA, gente. Fala sério, né? Não dá para. Claro, Não dá, é o que eu brinco, é o primo rico, né? É o primo rico. claro, claro. E tem que ter o seu lugar, porque o grande lance é não deixar de ter lá, né? Nessas Claro, investidas da área tecnológica, da biomédica, da biotecnologia, obviamente. O fato é passar até aqui, né? claro, Essa aqui é a lógica inclusiva, né? claro. Chegar à área. Mas, assim, o custo é pequeno nessa dimensão que você colocou, mas eu lembro do Tobias contando, né, um pouco da trajetória do projeto Visconde, que ele começa primeiro com um site, depois é que esse site vai ganhar mais corpo, com realmente poder ter já uma programação mais, né, apropriada para o site de arte, quer dizer, começou com aquele que foi possível, né? Depois é que vira uma associação, depois, então, quer dizer, tem muitas etapas que podem ser superadas, inclusive com essa migração mais para todo o suporte, né, das TICs, né, da tecnologia, informação e comunicação aí, mas por exemplo, quando você vai trabalhar, de repente você tem um acervo, você precisa de conservação, restauração, é uma coisa que já onera muito, né? Para você Sem poder dúvida. Aí é um um outro aspecto. Aí é pacote. um outro aspecto. Aí não é apenas o aspecto da pesquisa, mas é o aspecto Sim. da conservação das obras de arte. Isso não tem dúvida nenhuma. E, E e, e até esse do, aspecto é mais custoso. e do documento, né? Porque às vezes não dá nem para você colocar para consulta, porque se você começar a expor aquele material sem o devido tratamento, ele vai deteriorar. Né? É Quer dizer, claro, quanto é antes claro. tem que Mas terminar a pesquisa a dele, grande, já se desintegrou, né? é a grande vantagem da internet, porque você pode, e vários arquivos estão fazendo isso, e a gente deveria esperar que todos, e bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, fizessem de uma maneira ampla, como fez a Gálica, o projeto Gálica para a Biblioteca Nacional Francesa, que é você escanear, fotografar os documentos, e esses documentos não precisam mais ser consultados fisicamente, porque eles estão na internet. Até os livros mais raros, você não precisa pegar na mão, porque eles estão no formato que eles são, como uma fotografia, na internet. Isso é uma vantagem para quem, como eu, tem 73 anos e começou a fazer suas pesquisas no início dos anos 1970, a modificação é impressionante. As facilidades atuais não se comparam de maneira nenhuma com o que era fazer pesquisa naquela época, né, que exigia que você viajasse para ir consultar um documento. Agora, não é, as coisas são infinitamente mais simples. Sim. Isso é maravilhoso. É,
Mas é uma etapa, né? O próprio documento que está ali digitalizado, ele passou por um tratamento, né, de conservação antes de ser digitalizado, muitas vezes de restauração. Eu digo que eu agradeço em amém cada vez que eu consulto a biblioteca, porque eu também peguei a minha primeira pesquisa historiográfica, documental, era uma guerra, porque era a máscara, a luva e o óculos para poder ler. E o óculos embaçava com a máscara, Claro. não se enxerga nada. Um belo dia eu percebi, inclusive, que a roupa ficava também com alguns pontos meio esverdeados e marrons, que era alguns livros mais antigos que estavam, acabavam solicitando e vindo, que até, né, estava sem tratamento, estava com muito mais mofo. Eu descobri que eu tinha que ir de jaleco, né? Então, assim, você hoje ter esse acesso, mesmo não estando tão universalizado quanto pode se desejar, já é o suficiente para dar aleluia, né? Que bom que nós já temos. Mas, invariavelmente, eu acho que muito vai acabar esbarrando sempre na questão da conservação e restauração, seja da própria obra em si ou de um acervo documental, até para depois ele poder ser digitalizado. E isso eu acho que é um aspecto bem problemático, porque ele é oneroso, né? E fica Sim, difícil, sim, né? mas ele é Muitas oneroso, vezes. mas a longo prazo ele se paga largamente. Porque nós temos aqui, por exemplo, na Unicamp, um grande arquivo, que é o arquivo Edgar Lovenroth. E ele está praticamente todo digitalizado. Então, você vai no arquivo, a sala de pesquisa, que antigamente era cheia de pesquisadores, hoje já está vazia. Porque por que a pessoa vai até o arquivo se ele tem em casa o documento perfeitamente fotografado? Então, tudo isso, do ponto de vista da gestão, do custo, tudo isso diminui consideravelmente. Da mesma maneira, você hoje, qualquer especialista na França, mas existem muitas bibliotecas universitárias também nos Estados Unidos, ou qualquer especialista na França, que eu conheço mais, a minha formação é francesa, que queira uma primeira edição de Racine ou de Rabelais para estudar, não precisa ir mais na Biblioteca Nacional. Ela está ali, da sua frente. Não há razão nenhuma, a não ser por razão fetichista, que você vá lá para pegar nas mãos uma primeira edição, Sim, sim. ou mesmo de um manuscrito, ou mesmo de um manuscrito. E isso facilita muito a conservação, diminui largamente os gastos e compensa, eu acho, muito os custos. Porque está cada vez mais fácil, não é, de fazer isso, de escanear documentos, fotografar, é fantástico. Os jornais, que são muito frágeis, porque o papel é de má qualidade, jornais muito antigos, você não precisa mais ficar olhando. Você tem o jornal, arquivos inteiros, completos, de todas as edições dos jornais brasileiros mais importantes na internet. Então, isso facilita. E com um elemento formidável que eu acho, eu sou entusiasta, eu não sou nem um pouco apocalíptico, eu sou um entusiasta dessas coisas, Heloísa. Um elemento formidável que é a busca. Eu estive trabalhando sobre o Pedro Américo na Itália, em Florença, e aí eu pegava todos os jornais para ver se havia menção a ele. E eu consegui encontrar várias menções, artigos importantes sobre o Pedro Américo, porque quando ele expõe, por exemplo, a Batalha de Avaí, é claro que é um acontecimento. Ele abre as portas para a comunidade ver aquilo. Quando o imperador Dom Pedro II vai visitá-lo e vai ver o quadro, isso também é um acontecimento. Então, os jornais falam. Mas aí você tem que ficar procurando, não é? Você vai na biblioteca, aí pede, só pode vir três volumes encadernados, aí você procura, né? Não acha nada, devolve, aí você tem que esperar mais não sei quanto. Agora você entra, digita o nome que você quer e aparece todos os lugares onde esse nome está presente.
Isso talvez para os jovens que eu esteja falando possa parecer uma banalidade absolutamente imensa, mas para Não sempre mim, foi assim? é uma coisa de uma admiração enorme. Essa De uma facilidade da gratidão pesquisa é eterna, né? enorme. Como De uma gratidão eterna. Para uma mim, eu gratidão me sinto eterna. grata Uma gratidão eternamente. eterna, claro, Né? claro. E, então, essas coisas eu acho fantásticas. Hoje, quem está pesquisando, claro, tem que buscar os documentos. Eu tenho uma aluna, por exemplo, a Aline, que está ela está sempre nas minhas aulinhas que eu coloco no YouTube, das aulinhas de História da Arte. Ela faz junto. Ela é uma ótima pesquisadora e ela está fazendo uma pesquisa sobre alguns textos do Alair Gomes, o grande fotógrafo Alair Gomes. Esses textos, evidentemente, não estão expostos. Existem 10.000 fotografias do Alair Gomes da Biblioteca Nacional que nunca foram, como se diz, escaneadas, nem nada. Então, ela é obrigada a fazer viagens ao Rio, a passar longas temporadas na Biblioteca Nacional para trabalhar as coisas que ela precisa. Mas é claro que está cada vez mais fácil. Eu estou seguro que daqui 10, 20 anos, todo esse acervo vai estar na internet. Isso, a não ser que o Brasil acabe, o que é muito possível. Mas se não acabar, eu tenho certeza que essas coisas vão entrar. Vai ser cada vez É mais fácil. verdade. É um receio. E Eu isso porque você não receio. é apocalíptico, é realista. É, Né? Não, mas é incrível que eu falei assim, né? Com certeza, né? É uma mudança e uma perspectiva, como você coloca, né? De médio e longo prazo, inclusive economicamente favorável, quer dizer, um investimento inicial, mas que, né, se paga. O problema todo que eu acho que a gente sempre bate é em ter o investimento inicial, né? Eu claro, acho que esse que é sempre o elemento que trava, né, claro. a universalização de todas essas digitalizações, né, e tal. Então, é algo que a gente Eu, tem eu vou que comparar muito mal. sensibilizar, né? É claro, eu vou fazer uma comparação, Heloísa, que não é muito boa, porque uma é vital e a outra não, mas eu fico pensando, no caso, por exemplo, da saúde pública, o investimento na medicina preventiva é muito alto, Uhum. mas, em compensação, o retorno é extraordinário. Não é? Você tratar a medicina preventiva, as condições de vida, o saneamento, tudo isso custa muito caro. Mas, em compensação, do ponto de vista não só, não estou falando do ponto de vista humano, que é imenso, enorme, do ponto de vista dos custos efetivos. Você tem menos doenças, você tem menos internações, você tem menos consumo de remédios e assim por diante. É uma Então, população mais produtiva, né, porque claro, adoece menos. Enfim, é adoecimento, um cálculo que perdão, é um cálculo que basta ser um gestor que pense para mais do que o tempo que ele está ali, né? é claro, é claro, é claro. Não é? Mas é, É, a- a- é uma coisa que me parece de primeiríssima importância. Mas esse tipo de pensamento, esse grande projeto para o futuro, né, que é preciso ter. sim. E, E quando eu falo instituições, eu não estou me referindo às universidades, com seus cursos, não. Estou falando instituição no sentido do olhar, né, claro, do estatal e, porventura, por recortes governamentais sobre elas. É nesse sentido que eu estou me referindo à instituição, tá? É, onde, de repente, o mais próximo de grego que a gente fica é com o cavalo de Troia. é isso, é isso. Mas, enfim, você falou, as boas energias, elas levam a gente a prosseguir, né? Claro, Se não sejam nós, que sejam os nossos alunos, alguém tem que... claro, claro. Mas, olha, você quer deixar assim, uma ideia, um pensamento, ou uma frase de despedida, ou quer deixar uma mensagem, um recado?
E outro lema que eu nunca me esqueço, quando era criança, atrás de uma partitura, estava escrito assim, em latim: fac et spera. Faça e espere. O essencial é o que você está fazendo. O que vem é uma consequência. É claro. Não tem dúvida que a gente tem que ter, Heloísa, elementos para sobreviver. Isso é evidente. Mas quando a gente faz o trabalho que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos, esse não é o objetivo principal, isso é a consequência. A minha carreira universitária ela foi sempre consequência, eu nunca fui atrás de nada. As coisas sempre começam a surgir e aparecer porque você faz e faz com paixão e o melhor que você pode. É claro que tem uma dimensão angustiante. Você está me fazendo pensar, já que vai editar, depois você pode cortar o que você quiser, você vai me fazendo pensar num aluno que eu gosto muito, que terminou o doutorado, terminou esse ano o doutorado. E ele era estudante de economia e era apaixonado de História da Arte. Ele vinha a todos os cursos de História da Arte. Ele se chama Felipe Martinez. E também é um aluno brilhantíssimo, mas brilhantíssimo. E o Felipe, quando ele quando ele terminou economia, evidentemente ele tinha uma vontade enorme de fazer História da Arte. Mas aí chegou, será que eu vou conseguir viver? Eu tenho que ganhar com isso, eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que trabalhar num museu, eu tenho que fazer alguma coisa para poder viver, é claro. Mas como você disse muito bem, isso tem que ser articulado, mas que tem que ser uma consequência desse trabalho apaixonante que você faz. Não é um luxo, né? As coisas funcionam, eu acho que funcionam bem dessa maneira. Não tem dúvida nenhuma. Eu adorei esse papo. Eu também gostei muito de falar com você. Eu nunca falei sobre essas coisas. E assim, o canal está aberto para várias outras oportunidades que você Muito obrigado. queira, que você possa vir trazer aí, né, sempre essa conversa tão agradável, outras interlocuções, outras interfaces, enfim, da sua trajetória que, enfim, tá aí. Eu quero mesmo ter essa oportunidade de manter sempre aí, né, o nosso diálogo, porque eu acho que foi uma aula. Foi um grande momento de prazer.